Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje venho ter uma conversa especial com as psicopedagogas e as neuropsicopedagogas, também as professoras da educação especial e as professoras do AEE que estão me acompanhando. Essa é uma conversa de especialista para especialista. É muito importante que eu vou dizer para você. Então, assim, o que eu percebo, tá? Primeiro, quero dividir um pouco com você as minhas angústias. Primeiro, e eu me coloco nessa situação também. Muitas vezes, nós temos uma dificuldade imensa em receber um caso novo, porque nós estamos inseguras se nós vamos conseguir fazer algo por essa criança ou não. Então, assim, quantos casos você perdeu para a sua clínica, para o seu atendimento, por insegurança? Aí eu faço uma outra reflexão, o seguinte, a gente se forma em neuro, porque eu sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga formada na área da educação especial. Quer dizer, informação não me falta. Agora, a prática, basicamente eu saí desses meus cursos aí sem nenhuma prática. Ninguém me disse o que eu tinha que fazer com uma criança assim, com uma criança síndrome de Down, com um autista, com TDAH, com uma dificuldade intelectual. Eu não saí com roteiros, eu saí com uma mala cheia de testes, avaliações. Agora, como utilizar exatamente para ampliar as funções cognitivas do meu aluno, isso não foi passado. E é essa conversa que eu quero ter com vocês, porque nós somos, além de detentoras de uma teoria espetacular, nós podemos fazer a diferença na vida dessas crianças. Certo? Então, assim, ó, o que nós temos hoje? Nós temos, até da nossa formação, a gente sai com um roteiro assim, ó. Primeiro encontro, anamnese. Segundo encontro, utilizar a EOCA. Terceiro encontro, utiliza a caixa lúdica. Depois faço uma avaliação a partir dos critérios do Piaget. Depois você faça uma avaliação da criança sobre a matemática, sobre os conceitos de língua portuguesa. E aí você sai com uns 10 instrumentos que você pode utilizar em 10 sessões para ver o que a criança tem. Até aí tudo bem. Tá, e daí? E depois disso? Como é que você vai dar continuidade aos atendimentos? Você vai identificar nessa criança as fragilidades que ela tem. Mas e as potencialidades? Como é que você vai ativar essas potencialidades? Para mim, isso é uma dor. Isso dói em mim. Então, no meu caso, eu fui em busca de possibilidades. E são essas possibilidades que eu quero oferecer para você. Você vai olhar aqui, eu vou estar colocando o que é necessário para que a gente possa ser realmente uma terapeuta, né? Porque a psicopedagogia está dentro de uma das terapias. Como é que a gente pode ser uma terapeuta realmente de excelência? Que a gente faça a diferença na vida dessa criança. Que o pai e a mãe que estão pagando as consultas para a gente se sintam realizados a partir do progresso do filho. Então isso é muito importante, certo? A partir de hoje, você está proibida de negar os casos. Aceite os casos. E se organize para atender. A partir da manhã, vamos atender essas crianças. Então, preste bem atenção nesse vídeo, que eu vou falar tudo que nós precisamos para ter realmente um atendimento e mudar a nossa ação, porque em cada escola deveria ter uma psicopedagoga ou uma neuropsicopedagoga para dialogar com o professor. Elaborar estratégias realmente aplicáveis na sala de aula para ajudar a criançada a acelerar o processo de aprendizagem, ok? Conto contigo, fique até o final. Então imagine assim, se a partir de amanhã você pudesse fazer esse tipo de orientação na escola ou atender qualquer caso no seu consultório.
Porque às vezes a gente faz uma entrevistazinha com a mãe, mas diz que está com o horário cheio, porque aquele caso é um caso mais cabeludo, né? A criança tem várias dificuldades, então a gente fica um pouco insegura. Mas vamos meter a cara, vamos fazer, porque só assim você vai aprender. Vamos multiplicar essa ideia. Faça a diferença. Então vamos lá, olha o que eu vou mostrar para você. Primeiro, todas as intervenções você vai utilizar os 3 critérios universais, que eu sempre fico falando nos meus vídeos desses tais critérios. São 12 critérios universais, 12 critérios. 3 são universais. Tem que estar sempre, sempre presente, em cada atendimento, em cada sessão, em cada aula ministrada pelo professor, em cada tarefa explicada pelo professor do AEE ou pela professora da educação especial. E aí, nós temos então uma ação, uma intervenção com significado. Você vai estar exatamente fazendo o que é necessário. Agora, pense que nós temos mais 9 critérios. E esses critérios são especiais, eles não são universais, eles são especiais. Porque o nosso aluno, imagine lá o nosso aluno, até para aquelas neuro ou psico, que tem o certificado e não começaram a atender ainda porque estão inseguras. Então, assim, imagine a criança com deficiência intelectual e o quanto ela já vivenciou na escola de bullying, preconceito e coisa e tal. Como é que essa criança vem? Ela vem para o seu consultório com a ideia de incompetência. Então, você vai instituir, em qualquer caso que você tiver, o critério de mediação de competência. Por quê? Porque ele vai trabalhar 2 coisas que são fundamentais. Primeiro, a autoestima da criança, e ela vai compreender que ela é capaz de aprender. E aí isso cabe para tudo, né? A criança com dislexia, disgrafia, descalculia, com deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, TDAH, TOD. Todas essas crianças trazem na sua bagagem um sofrimento decorrente das relações que teve lá dentro da escola. Então, escreva aí nesse papel, além dos 3 critérios universais, você vai usar o critério de competência, que eu explico num vídeo detalhadamente como realizar isso. Tudo bem, ok. Agora, daqui para baixo, cada caso é um caso. Para cada caso, eu posso estar utilizando um ou outro critério além desses. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma criança com TDAH e até TOD, transtorno opositor desafiador. Essas crianças, elas são impulsivas, elas não param, elas não têm concentração, elas não têm controle do comportamento. E isso atrapalha muito na sala de aula e você até não sabe como mediar essa criança nas suas atitudes. Porque quando essa criança chega no teu consultório, o que acontece? Pô, ele é hiperativo. No primeiro dia ele não vai parar mesmo. No primeiro dia ele não para, porque tudo é novidade, tudo vai chamar a atenção dele. Quanto menos coisa tiver aparente, quanto mais clean for o teu consultório, melhor. Essa é uma sugestão que eu lhe dou. Os armários, mantenha-os fechados, para que a criança não possa abrir os armários, porque ela vai tentar fazer tudo. Abrir tudo, vasculhar tudo, porque isso faz parte dela, né? Essa impulsividade. Agora, aos poucos, você vai mediando para que ela tenha um controle do seu próprio comportamento, que ela regule o seu comportamento, regule a impulsividade. Então, nós temos aqui um critério de mediação chamado
autorregulação e controle do comportamento. E aqui é possível controlar essa impulsividade, certo? Então, fica a dica. Uma segunda situação, compartilhamento. Aqui no compartilhamento é a questão afetiva e cognitiva, de interação. Esse compartilhamento é essa capacidade que a criança tem de, além de acreditar que ela é competente, ela querer mostrar isso para o outro. Mostrar para o outro o que ela tem de potencial. Então, esse critério de compartilhamento aqui é trabalhar com a questão afetiva da criança, que ela tenha disposição de mostrar os seus próprios talentos. Às vezes ela sabe jogar futebol muito bem, mas não aprendeu a ler e escrever. Ela sabe fazer pintura, ela sabe fazer desenho, ela sabe jogar videogame, que faz parte de um potencial que ela tem. Então, nós temos que incentivar essa criança a utilizar esse potencial. Então, nós vamos descobrir esse potencial, avaliando essa criança e utilizando esse critério para desenvolver, acelerar essa parte cognitiva na criança. Olha que legal. Gente, é espetacular. Imagina você fazendo um atendimento psicopedagógico, tendo clareza do que fazer com a criança com essa deficiência ou com aquela deficiência. Certo? Então, o compartilhamento é algo espetacular. Faz parte das interações. Agora, um outro critério é individuação, que trabalha a questão da autonomia e diversidade. Então, a criança não precisa na escola que todo mundo faça tudo por ela. Ela tem que ser capaz de fazer de forma individual, mesmo tendo um limite para fazer isso. Ela precisa de um tempo maior e isso não pode frustrar ela. Então, essa capacidade, sabe? Você vai ter que mediar para que ela venha acreditar que mesmo num tempo diferente, ela pode ser bem-sucedida. Isso vale para as crianças que têm dislexia, que são crianças que levam um tempo maior para desenvolver uma tarefa. Isso é um exemplo, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos para você poder fazer essa relação entre o que eu estou explicando e a realidade que você vive aí no seu consultório ou na sua sala de aula. Um outro critério importante é o planejamento de objetivos, porque as crianças, quando chegam para a gente, elas chegam sem um objetivo. A única coisa que elas têm é assim, ó, que eu não posso, que eu não sei, que eu não aprendo, que eu não vou conseguir nunca, que eu sou diferente dos meus colegas. E aí o que você vai fazer? Você vai aprender como fazer um plano junto com essa criança. Um plano do que ela deseja, do que ela será daqui a um tempo. Porque se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então eu preciso de um foco. Essa criança ela tem que ter consciência do que ela precisa. Então nós podemos traçar um plano para que essa criança vá todos os dias, passo a passo, indo na direção desse plano. E aí eu vou dizer o seguinte, isso aqui, ó, vale para todas as crianças do teu consultório. Todas elas. Às vezes a criança com TOD necessita ser mediada, planejamento e objetivo, porque como ela é muito impulsiva, não consegue controlar o seu comportamento, nós podemos construir com ela um objetivo para que ela tenha uma estratégia para quando essa impulsividade chegar, ela controlar essa impulsividade. E isso é possível pela mediação. Então, nós podemos mediar a criança para isso. E assim, quando eu falo mediar, todas essas coisas, elas acontecem lá nas sinapses, gente. Não é algo que está escrito num papel, não é um acordo, uma regrinha que eu coloque num papel para ela colocar no quarto ou na escola. Não é isso. Não é coisa concreta, é coisa abstrata, de consciência, de controle.
Isso acontece lá nas conexões, nas funções cognitivas, lá dentro, certo? Quando você faz mediação, você utiliza as funções de entrada, de elaboração e de saída. Seja para aprender a controlar o comportamento, seja para aprender adição ou leitura e escrita. É tudo processo cognitivo, não são processos comportamentais. Primeiro se dá no cognitivo, para depois ter consequências no comportamento. Essa área me fascina e deve fascinar vocês também, porque é uma área que trouxe para nós uma lucidez da nossa ação. Então, preste bem atenção no que eu estou falando para você, veja se isso faz sentido para você, porque se tiver sentido, agarre isso e vamos juntas planejar, mudar a realidade dessas crianças. Desafio. A criança, ela chega para nós murchinha, né? Sem ação, desmotivada, incompetente. Todo mundo faz o que ela não tem autonomia nenhuma. Todo mundo determina e faz o que tem que ser feito. Nunca perguntaram para ela se ela queria ajuda, apenas ajudam. Ou seja, um cenário, para mim, não tem outra palavra, sofrimento. E aí eu posso mediar o desafio. Ou seja, a criança ficar entusiasmada para realizar esse desafio. Seja o desafio de aprender a controlar seu comportamento, seja o desafio de aprender a ler e escrever, o desafio de ter uma independência, de poder ir no banheiro sozinho, de comer sozinho. São desafios. O ser humano evolui a partir das necessidades, isso eu já falei num vídeo para você. E aqui no desafio é onde a gente mais usa essa necessidade, gerar naquele sujeito a necessidade. Por que eu desafio a criança? Porque eu acredito que ela é capaz. Por isso que eu desafio ela. Eu não vou dar um desafio que eu acho que ela não vai acertar. Não, eu dou um desafio a partir do nível que ela está. E aos poucos eu vou superando e colocando mais desafios, mais desafios. Agora, um outro critério é a automodificação. Essa criança ela tem que ter consciência que ela pode ser modificada. Que essa condição que ela está vivendo hoje de incompetência, de não saber, de coitadinha, isso ela pode modificar. Desde que nós, mediadoras, que a gente consiga fazer a mediação certa, usar a pergunta certa, com a proposição certa, no momento certo. Isso é importante. Otimismo é muito parecido com a automodificação, porque a automodificação a gente vai descobrir o potencial dessa criança e o otimismo nós vamos saber que isso é possível ser desenvolvido. Então, geralmente esses dois aqui são trabalhados. Já contei alguns vídeos, né? Meu filho era hiperativo. Então, como eu não conseguia controlar, né, essa impulsividade dele, eu acabei colocando ele numa escola de música. E lá eu descobri um talento que ele tem. Hoje, a música controla o comportamento dele. A música que tem um ritmo, deu um ritmo para ele. E hoje ele já vai fazer 20 anos e não é mais hiperativo, né? Ele controla bem o seu comportamento quando ele está muito agitado. Então ele vai tocar música, ele toca vários instrumentos. É engraçado porque daí a impulsividade dele fez com que essa energia que ele tem direcionasse para vários instrumentos ao mesmo tempo. Então ele toca vários instrumentos, não toca só violão, toca vários instrumentos. Mas é algo bom, porque ele vai lá, toca, se harmoniza, se equilibra, né? Porque a música, a gente chama que ela é transdisciplinar. Ela entra
como um estímulo que equilibra as sinapses, mesmo sendo um som. E aí ele se acalma, ele mesmo, ele se autorregulou, se controla, já identificou e usa o seu potencial de músico. Olha que bonito. Então, isso nós podemos descobrir nos nossos alunos. Agora, para mim, o mais importante que eu quero dizer para todas vocês é o sentimento de pertencimento. Isso é muito complicado. Porque vejam bem assim, ó, você vai lá na escola fazer uma entrevista com a professora do menino que você está atendendo. Ela diz, quantos alunos tu tem? Ela vai dizer assim, ó, eu tenho 20, mais um síndrome de Down. Eu tenho 20, mais um TDAH. Eu tenho 20, mais uma disléxica. Ou seja, essa criança não faz parte dos 20. Ela não pertence a grupo nenhum. E ela escuta isso. Muitas vezes, porque alguém chega na porta, quantos alunos tu tem? Eu tenho 20 mais o que está sendo atendido pela segunda professora. Mais o fulano. Eu tenho 20 mais o fulano. Gente, que mundo é esse? Essa criança não tem um mundo paralelo. Ela vive no mesmo mundo, ela não tem uma sala paralela. Ela está na mesma sala que aquela turma. Então, esse sentimento a criança carrega com ela, de não pertencer a grupo nenhum. Ela não é igual aos seus irmãos, ela não é igual aos seus vizinhos, ela não é igual aos seus colegas da classe. Cognitivamente, emocionalmente, isso traz um prejuízo enorme. Quando a gente não pertence a grupo, nós temos prejuízos no otimismo, nessa consciência que nós temos potencial, no entusiasmo, na nossa competência. É um estrago. É um estrago. Estraga tudo o resto. Então, vejam bem, quero que você pense que para eu mediar, eu preciso conhecer todos esses critérios, que são 9. E mais os critérios universais, que eles estão sempre presentes. Então, numa experiência de aprendizagem mediada, eu uso sempre intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Para quem está me ouvindo hoje pela primeira vez, intencionalidade é eu deixar claro para o meu aluno qual a minha intenção naquele atendimento. O que nós vamos aprender? Reciprocidade é ele se sentir recíproco a receber aquela informação, se sentir motivado a aprender. Significado é um significado que a criança constrói a partir daquela relação, daquele atendimento, daquela aula. Por que foi importante ele aprender aquela questão? E transcendência é tudo aquilo que fez no diálogo, na mediação, por meio das perguntas, tudo aquilo que fez meu aluno pensar em coisas que não estavam ali, no aqui e agora, mas ele relacionou aquilo com uma história que já viveu, com uma historinha, com um filme que assistiu tal dia, com um passeio que fez em algum outro dia. Quer dizer, a transcendência é sair dali, daquelas 4 paredes e relacionar aquele conteúdo com alguma coisa que aconteceu antes. Então aqui, ó, isso aqui é fundamental que ocorra. Eu tenho que ter clareza como fazer isso. E aí, conforme o caso, eu vou então utilizar um desses ou 2 desses critérios que são critérios especiais. Eu chamo de critérios especiais. Então, o que precisa saber para ser um mediador? Hein? As neuro que estão me escutando aí, as psicos, as professoras do AE, as professoras da educação especial. Para você ser uma mediadora, o que é preciso? Então, eu fiz uma síntese aqui. Além do que eu falei, né, que são os 12 critérios de mediação, nós precisamos também identificar o que a criança já sabe.
que é a zona de desenvolvimento real. Aquilo que o Vygotsky nos falou, que todas as pessoas têm uma zona de desenvolvimento real, que é configurada por aquilo que a criança já sabe fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. E a zona de desenvolvimento potencial, que é o vir a ser. Aqui depende da minha crença. Eu, enquanto mediadora, acredito que essa criança que está aqui é possível ampliar, melhorar? Se eu creio nisso, é nessa direção que vai ser o meu atendimento. Agora, vejam bem, aqui tem um espaço. Esse espaço não é uma reta, é um espaço que a gente chama dialético, que é um movimento em espiral. Como é que acontece? Vamos pensar que aqui, ó, é o que a criança já sabe. E aí, com a minha mediação, eu vou trazer coisas novas, vou próximo do que ela sabe e vou ampliando. Vou trazer coisas novas, vou lá no que ela sabe e vou ampliando. Então, esse movimento eu vou criando aqui nesses espaços. Nesses espaços aqui, eu vou criando possibilidades de novos desenvolvimentos, de próximos desenvolvimentos, todos eles na direção do potencial da criança. Então, tem livro que diz, a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. E temos a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre eles. Só que essa distância não é uma reta. É uma distância que tem que ter a presença do mediador, de uma mediadora. Porque por meio das perguntas, você vai pegar o que a criança já sabe e fazer perguntas para ampliar as funções cognitivas dela. E aí o que vai aprender vai se tornar real e você vai pegar de novo e vai se tornar real e vai pegar de novo e vai se tornar real e vai ampliar de novo e vai se tornar real. Então isso é muito importante. Esse movimento a gente chama movimento dialético, de ida e volta do real. Ida e volta do real. Agora, o que mais vai me ajudar na concentração dessa criança e na atenção dela para a tarefa é eu buscar a motivação dessa aprendizagem a partir do hiperfoco. O que ela gosta, o que ela vê que é significativo para ela. E aí eu uso, então, eu estabeleço quais são os critérios, eu escolho os critérios que eu vou usar, dos 12, e trabalho com as funções cognitivas. Mas, Isabel, o que são funções cognitivas? Funções cognitivas, elas são divididas em 3 grupos que eu vou explicar agora para você. Então, eu vou mostrar para vocês quais são essas funções cognitivas. E num outro vídeo, eu vou apresentar para vocês como se trabalhar cada função cognitiva dessa. Então, isso é muito importante, porque você não vai estar fazendo qualquer coisa. Você vai ter consciência da sua ação enquanto psicopedagoga ou neuropsicopedagoga. Você precisa saber disso. E isso a tua formação não te ensinou. Não te ensinou, nenhuma ensina. Porque são formações com base muito teórica, mas que não tem a prática. Então aí a gente tem um cenário no Brasil que é mais ou menos assim, tem cursos à distância, tem cursos presenciais, não estou dizendo que não são de valor, todos são de extremo valor, porque o que vai dizer o valor é a tua dedicação a esses cursos. Mas, infelizmente, eles não dizem como a gente tem que fazer isso na prática. Aí diz assim, tem um texto lindo sobre a neurociência e educação. Aí lá você diz, né, fala das sinapses, fala da plasticidade, fala disso, daquilo, mas como eu vou usar tudo isso? Usar tudo isso, quem está explicando sou eu. Eu estou explicando isso para você porque eu já estou há muitos anos. Eu senti toda essa insegurança quando eu comecei.
E aí eu fui em busca de alguma prática possível e viável que nós pudéssemos dar conta. Então, se você olhar a minha história, né, foi uma história marcada de buscas. Não busca de teoria, mas busca de prática. Como é que eu posso praticar algo com o meu aluno que eu consiga acelerar a aprendizagem dele? E é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Mas vamos lá, vamos pensar, né? Nós temos 28 funções cognitivas. Trabalhar as funções cognitivas e também o uso das 19 operações mentais. O teu curso falou para você que a gente usa, né? O ser humano usa 19 operações mentais? Você sabia disso? Pois é. Como é que você vai atuar com uma criança que você não sabe nem o que está fazendo com ela? Então, assim, o que você usa? Ah, você usa a caixa lúdica, aí vocês brincam lá com a criança, ela tira um joguinho, aí você usa o joguinho com ela, aí vê se ela sabe ler, vê se ela sabe escrever, vê se ela sabe as operações da matemática, porque você saiu com alguns testes, algumas avaliações que são possíveis de fazer com a criança. Eu sei, o teu curso deu isso para você. Mas, e daí? Como é que eu vou mudar aquilo? Se uma criança diz que 2 mais 2 é 5, eu estou identificando uma fragilidade. Tá, mas como é que eu vou agora? Ah, eu uso palitinho, eu uso tampinha. Não, não usa nada disso. Vamos usar as funções cognitivas, vamos usar operações mentais, para que essa aprendizagem ela não seja perceptiva somente, mas que ela se dê uma modificação na estrutura das sinapses, para que essa relação de adição, por exemplo, ela consiga transcender para vários contextos, porque senão ocorre o seguinte: 3 mais 2 é 5, mas o contrário a criança não sabe fazer. Então ela não aprendeu. Eu digo isso para você pensar. Vamos lá. Então, como é que a aprendizagem ocorre? A aprendizagem ocorre, primeiro, porque a criança tem capacidade, tá? Todas as crianças com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem, vamos pegar esse todas e vamos botar ali dentro do todas os deficientes intelectual leves e os moderados, certo? Elas têm capacidade de se apropriar do conteúdo da escola. O cérebro é capaz, pela plasticidade cerebral, de se apropriar desse conteúdo. Beleza. Agora, eu tenho que gerar necessidade. Como é que eu gero a necessidade da sinapse? Para que elas construam outras rotas. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar as funções cognitivas e as operações mentais. Porque eu utilizando isso, mediando a partir desses dois tópicos aqui, o que o cérebro faz? Ele vai se organizar para dar respostas. Isso aqui, ó, é uma fórmula. É uma fórmula. E quando eu faço a mediação, que eu gero a necessidade e as sinapses se organizam para me dar uma resposta, há a irritação das sinapses. O que elas fazem? Obrigatoriamente elas querem dar uma resposta. Porque o estímulo entrou, a pergunta foi feita. Elas talvez não sabem imediatamente a resposta, mas elas vão percorrer o cérebro todo para dar essa resposta. E elas vão, aos poucos, criando outras rotas. Isso se configura, então, a plasticidade cerebral. Legal na teoria, né? Mas quando a gente faz a mediação no concreto, a gente consegue fazer isso. Agora, vejam bem aqui, ó. As funções cognitivas, elas são funções cognitivas que a gente chama de entrada, de elaboração e de saída. Eu vou citar cada uma delas para você. Veja bem, cada uma dessas funções podem ser trabalhadas. Então, aqui nós temos uma gama enorme de conteúdo a ser estudado por você, para realmente você se tornar uma psicopedagoga de excelência, uma neuro. Sabe? Quando você
Ah, eu queria ter meu consultório, eu queria só viver disso, né? Imagina se você pudesse só trabalhar com os teus atendimentos no consultório. Ter o seu próprio horário para trabalhar, sabe? Fazer a diferença, dar palestra sobre isso, porque não adianta dar palestra teórica. Tem que dar palestra teórica, mas vinculada com a prática, mostrar os teus casos, os cases de sucesso. Olha, imagina isso. Então vamos lá. Aqui nós temos as funções cognitivas de entrada. O que é a entrada? A entrada da informação. Então, a mediadora vai fazer perguntas para que a entrada da informação seja, primeiro, clara e precisa. Porque se não for clara e precisa, vai ser uma percepção confusa e imprecisa. Geralmente a criança erra a tarefa porque ela não entendeu a entrada da informação. Outra coisa, quando a gente faz mediação para a criança ter um comportamento, e esse comportamento não é físico, não é motor, é um comportamento cognitivo, de explorar, certo? Tem que ser exploratório, porque se não for exploratório, ele vai ser um comportamento não planejado, e aí o erro aumenta. A criança também pode errar porque ela não tem o vocabulário correto. Ou ela não tem o conceito, ela não se apropriou daquele conceito. E isso também tem uma grande chance de errar a resposta. A gente está pensando lá na resposta, agora só estou em entrada da informação. A criança ela pode apresentar deficiência na orientação espacial e na orientação temporal. Isso tudo que eu falei aqui pode ser corrigido com as mediações. Ela pode ter ausência de constância e permanência do objeto. Sabe quando uma criança olha para o quadro, vê uma letrinha e quando ela põe no caderno ela já não sabe mais, porque ela não teve essa constância e essa permanência do objeto? Ou, por exemplo, você diz assim, olha, fulana, vai lá na secretaria, pega o giz e pega o grampeador para a prof. Quando ela chega lá, ela já não sabe mais o que é. Aí ou ela pede folha, ou ela pede borracha, pede outra coisa que não tinha nada a ver. Porque ela não teve constância e permanência do objeto no qual ela ia pedir. Ausência e constância, tá? A criança também ela pode ter dificuldades em coleta de dados, porque essa coleta pode ser inexata ou imprecisa. E também a criança pode não considerar duas fontes de informação. Então, assim, todas essas funções cognitivas que eu apresentei para vocês, elas estão com defeito. Nós temos um bloco de funções cognitivas eficientes e funções cognitivas não eficientes, que seriam essas aqui. Quando eu vou trabalhar com uma criança, eu tenho ali a minha lista de funções cognitivas e eu vou, conforme ela for fazendo a tarefa, eu vou marcando aquelas que ela deveria ter eficiente e não tem, para que eu possa então fazer uma interferência, fazer mediação. Vamos passar agora para elaboração. Elaboração, imagine assim, ó, eu tô aqui, vem um estímulo de fora, então é a entrada da informação. A elaboração, ela se dá aqui, ó, nas conexões, naquilo que eu já sei, nas associações que eu vou fazendo. E aí, se a entrada não for correta, a elaboração não vai ser correta e a saída não vai ser correta. Agora, eu posso explorar o máximo a entrada e quando a criança pegar todas aquelas informações, ela ainda pode ter uma elaboração equivocada. E nós vamos estar olhando para isso, para arrumar esse processamento cognitivo. Então, o que a criança pode apresentar de elaboração não eficiente? Dificuldade em perceber um problema, definir com clareza. Ela pode ter dificuldade em distinguir os dados, o que é relevante do que é irrelevante.
Ela pode ter ausência de conduta comparativa. Olha, gente, para a criança comparar, ela precisa primeiro identificar, classificar, analisar, fazer síntese, para depois comparar uma coisa com a outra. Então, não é um processo simples, comparação. Não é um processo simples, deve ser mediado e explorado detalhadamente, para que a criança possa ter certeza nas suas respostas. Não é uma resposta, olha, nós não podemos trabalhar com ensaio e erro. Nós temos que trabalhar com estratégias cognitivas para que a criança possa depois, aprendendo essa estratégia cognitiva, associar a outros contextos e realizar tarefas de modo claro e preciso. A criança pode ter uma percepção episódica da realidade, né? Porque se ela não considera um ou dois os dados relevantes do irrelevante, às vezes ela tem uma ideia, uma percepção episódica da realidade. A ausência de raciocínio lógico, ela pode não fazer raciocínio lógico. Tem dificuldade em interiorização do próprio comportamento. A ausência do pensamento hipotético, ela não consegue levantar hipótese. O que será que aquele menino da imagem está fazendo? Você está instigando ela a fazer uma hipótese, ela não sabe. Não sabe. Porque para levantar uma hipótese, você tem que primeiro identificar, imaginar, projetar. São tudo operações mentais que são necessárias ser trabalhadas pela gente. Nós temos que trabalhar essas operações. Desconsideração de 2 ou mais fontes de informação, ausência de planejamento, dificuldade em elaborar categorias, ausência de conduta somativa, dificuldade em estabelecer relações virtuais, ou seja, de pensar em algo ausente, né? Que não está ali, do modo concreto, na frente da criança. Ela não consegue projetar. E aí, assim como nós temos as 8 de entrada, temos as 13 de elaboração, nós temos 7 funções cognitivas de saída. Então, podemos ter uma comunicação egocêntrica, deficiência nas relações virtuais, bloqueio de comunicação das respostas, resposta do tipo ensaio e erro, uso inadequado dos instrumentos verbais, uso impreciso de comunicar respostas, deficiência do transporte visual ou conduta impulsiva. Por exemplo, uma criança com TDAH, qual é a função cognitiva de saída que vai dar problema? Vai dar problema. Por mais que ela esteja atenta, que a professora faça as coisas, que ela saiba fazer, na hora de colocar no papel ela vai fazer de qualquer jeito, porque ela precisa do tempo para fazer outras coisas. Então essa impulsividade a gente vai trabalhar aqui, ó. Fazer com que a criança controle o seu comportamento lá pela mediação, usando aquele critério lá de mediação, mas para afetar diretamente a função cognitiva de impulsividade. Vejam que está tudo ligado? Muito bem. Aí, vejam bem, eu falei para vocês que nós temos 28 funções cognitivas. Beleza. Para cada função cognitiva dessa que eu for trabalhar, eu posso utilizar algumas das operações mentais, que são 19. Agora, eu tenho que ter clareza em cada uma dessas aqui. Então, se eu não sei, eu tenho que estudar. Mas calma, eu vou explicar algumas para vocês. Não hoje, num outro vídeo. Mas vamos só entender aqui. Nós temos operações mentais mais simples, como identificação, comparação, análise, síntese e classificação. Vejo que elas estão numa ordem mais ou menos hierárquica. Por quê? Para eu comparar algo, eu preciso identificar o que é aquela coisa, aquele objeto. Senão, eu não consigo comparar. Para analisar, eu tenho que comparar e identificar.
Para fazer síntese, eu tenho que identificar, comparar e analisar. Para classificar, tudo isso deve ocorrer. Você tinha consciência disso? O seu curso, a sua formação, deu essa pista para você? Falou sobre isso? Não? Então, mais uma fragilidade da nossa formação. Por isso que você é inseguro em começar os atendimentos. Comece já os atendimentos. Assista meus vídeos, eles vão te ajudar muito. Ali eu tenho vídeo de tudo, de TDAH, de dislexia, TOD. Então, além das dicas e das estratégias, eu ensino você a mediar. Então, pegue bastante atenção, assista os vídeos, anote. Se você tiver dúvida, converse comigo, eu estou aqui para isso. Tem várias colegas de vocês que estão conversando comigo e eu estou ajudando, uma a uma. Fica aí a dica. Agora, aqui começam as operações mentais mais, que a gente fala assim, mais complicada. Por exemplo, codificação, decodificação, projeção de relações virtuais, diferenciação, representação mental. Para que eu consiga isso, eu tenho que saber se a minha criança sabe fazer isso. Porque como é que eu vou fazer uma representação mental de algo se eu não identifico o que é, eu não comparo o que é, nunca analisei, não fiz síntese, não classifico? Vejo que tem uma hierarquia. E aí vai aumentando a complexidade, mas tudo que você trabalha com as crianças vai passar por esse processo, por essas operações. Por isso que é importante você saber de cada uma e como trabalhar cada uma delas. Agora, aqui tem o lado mais complexo ainda, que é dos raciocínios. Raciocínio inferencial, silogístico, lógico, progressivo, analógico, transitivo, hipotético, divergente e mental. Todos esses raciocínios fazem parte das operações mentais. Às vezes, numa tarefa, eu uso esse bloco e mais esse outro bloco. Eu uso alguns daqui e alguns daqui. Não necessariamente eu preciso usar tudo. Depende da minha necessidade, depende daquilo que a criança está precisando, depende de onde está a falha. Se está na entrada da informação, na elaboração da informação ou na saída da informação. Veja como tudo está ligado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha fala de hoje e desafio você a, primeiro ponto, rever esse vídeo, anotar tudo, tirar as suas dúvidas comigo e até ser mais audaciosa, pedir para fazer uma mentoria comigo, certo? Então, tá aí, ó, tá aí o desafio. Se você quiser, a gente pode fazer isso ao vivo, tirando as suas dúvidas, ok? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma mãozinha aí, né? Um like e curta o nosso canal, acompanhe o nosso Instagram e juntas vamos fazer a diferença na vida dessas crianças. Agora, eu tenho certeza que você vai melhorar o seu atendimento, vai iniciar o seu sonho, que é de montar a sua própria clínica ou atender vários casos. Ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo.